Vamos agora ao capítulo 2, algoritmos e fluxogramas. Aqui nós vamos aprender a seção 2.1, raciocínio matemático, aprender 2.2, entendendo os algoritmos, aprender 2.3, construindo algoritmos, aprender 2.4, conceitos de fluxograma, na seção aprender 2.5, construindo fluxograma, e no aprender 2.6, tipos de fluxogramas. Na seção treinar nós temos o aprendizado teórico, o aprendizado prático, e na seção 2.3 nós temos exercícios de fixação. Então todas as informações estão no ambiente virtual de estudos. Vamos agora ao ambiente virtual de estudos, ao capítulo 2. Clicamos no livro virtual, aprender 2.1. Então aqui nós vamos entender um pouco sobre o raciocínio matemático. Bom, desde Aristóteles, seu primeiro grande organizador, os estudos da lógica orientaram-se em duas direções principais: a lógica formal, também chamada de lógica menor, e a lógica material, conhecida como lógica maior. Então vamos lá. A lógica formal, ela preocupa-se com a correção formal do pensamento. Claro que para esse campo de estudos, da lógica, o conteúdo, olha, presta atenção, o conteúdo, a matéria do raciocínio tem uma importância relativa. A preocupação sempre será com a sua forma. Mas qual é essa forma? A forma é respeitada quando se preenche as exigências da coerência. Então, mesmo que as conclusões possam ser absurdas do ponto de vista material, do conteúdo, nem sempre um raciocínio formalmente correto ele vai corresponder à realidade dos fatos. Então, no entanto, o erro está no seu aspecto formal. E sim, ele não está no seu aspecto formal, e sim na matéria. Por exemplo, vamos ver as premissas. Todos os brasileiros são europeus. E se Pedro é brasileiro, formalmente a conclusão da lógica é que Pedro é europeu. Lembra das premissas e a conclusão do argumento dedutivo? Então olha só, na realidade, ele dedutivo, a conclusão ela não faz sentido às premissas, e o indutivo faz sentido às premissas. Então aqui o Pedro é europeu faz sentido às premissas, mas o que não está correto aqui é o argumento aqui, ó. Quando você fala que todos os brasileiros são europeus, você não consegue perceber assim, nós estamos falando do Brasil, aqui estão todos os países da Europa, estou dizendo que o brasileiro é europeu, então quer dizer, isso já não faz sentido para você. Então a conclusão também não vai fazer sentido. Tá certo? Mas o aspecto formal está correto. Tá certo? O aspecto sim. Mas a sua matéria, aquilo que você está querendo expressar, não está fazendo sentido. Então, materialmente, este é um raciocínio falso, porque a experiência nos diz que a premissa é falsa, ok? Então isso já não, automaticamente a sua experiência, a sua contextualização, a sua vivência de estar no Brasil já percebe que isso não é uma verdade. Então, no entanto, formalmente é um raciocínio válido. É um raciocínio válido. Nós temos as premissas e temos a conclusão fazendo sentido ao que foi as suas premissas, ao que foi afirmado. Bom, vamos lá. A lógica material preocupa-se com a aplicação das operações do pensamento à realidade, de acordo com a natureza ou matéria do objeto em questão. Nesse caso, interessa que o raciocínio não seja formalmente correto ao raciocínio, mas que também respeite a matéria, ou seja, que o seu conteúdo
corresponda à natureza do objeto a que se refere. Então nós temos aqui uma correspondência entre pensamento e realidade. Então, do ponto de vista lógico, costuma-se falar de dois tipos de verdade: a verdade formal e a verdade material. Nós vimos a verdade formal aqui em cima, certo? E agora nós estamos discutindo a lógica material, que está relacionada com a verdade material. Bom, a verdade formal diz respeito somente e tão somente à forma do discurso. Já a verdade material tem a ver com a forma do discurso e suas relações com a matéria, ou o conteúdo do próprio discurso. Então, uma coisa é como se fosse o conhecimento popular. O conhecimento popular, ele está dentro dessa verdade formal. Porque se o discurso faz sentido, não importa se é verdade ou não. Agora, quando se fala da verdade material, já existe uma elaboração, alguma coisa, quer dizer, você vai falar sobre uma realidade e isso tem que estar de acordo com, o seu discurso tem que estar de acordo com a realidade. Bom, então a lógica, no conjunto, a lógica investiga as regras adequadas à produção do seu raciocínio válido, por meio do qual se visa a consecução da verdade, seja ela formal ou material. Okay? A conexão entre os princípios formais da lógica e o conteúdo de seus raciocínios pode ser denominada de lógica informal. Então, trata-se da lógica aplicada ao plano existencial, à vida cotidiana. Vamos lá entender um pouco sobre raciocínio e argumentação. Claro que eu li por partes e vocês têm que ler todo o capítulo direitinho para poder compreender melhor tudo isso que eu estou dizendo. Bom, são três as principais operações do intelecto humano: a simples apreensão, os juízos e o raciocínio. A simples apreensão, ela consiste na captação direta, através do sentido da intuição racional e da imaginação, de uma realidade sobre a qual forma-se uma ideia ou conceito, que por sua vez recebe uma denominação as palavras do termo mesa, três e arcanjo. Ok? Então isso é a simples apreensão. O juízo é o ato pelo qual os conceitos ou ideias estão ligados ou separados, dando origem à emissão de um julgamento, falso ou verdadeiro. Então o próprio nome é intuitivo. Então quando a pessoa fala, eu sou uma pessoa justa, eu tenho a minha justiça intrínseca, eu tenho regras para eu poder fazer certas coisas. Então isso está dentro desse julgamento de falso ou verdadeiro sobre a realidade. Claro que nós estamos falando mediante proposições orais ou escritas. Então, por exemplo, há 3 arcanjos sobre a mesa da sala. Então o raciocínio, por fim, consiste no arranjo intelectual dos juízos ou proposições, onde eles ordenam os conteúdos da consciência. Então no raciocínio parte-se da premissa para se chegar à conclusão, e eles devem ser adequados. Procedendo dessa forma, adquire-se conhecimentos novos e defende-se ou aprofunda-se o que já se conhece. Então, se você tem algo, você não compreende muito bem aquela premissa, você passa a tentar adquirir mais conhecimento para poder defender-se e aprofundar-se naquilo que você já tem uma ideia. Então vamos voltar aqui. Se os 3 arcanjos estão sobre a mesa da sala, não estão sobre a mesa da varanda. Então, quando os raciocínios são organizados com técnica e arte, e expostos de forma tal a convencer a plateia, o leitor ou qualquer intelector tem-se a argumentação. E você pode perguntar, mas... Então vamos continuar. Então a atividade argumentativa envolve o interesse da persuasão. E argumentar é o núcleo principal da retórica, considerada a arte de convencer mediante o discurso.
Então quer dizer que se você não compreendeu essa questão do arcanjo, você pode fazer questionamentos, né? Que tipo de arcanjo? É de louça, de ferro? Ou é uma visão? Né? Você pode começar a questionar e a outra pessoa tende a argumentar para convencer. Então, partindo do pressuposto que as pessoas pensam aquilo que querem, de acordo com a circunstância da vida, e é claro, né, as suas decisões pessoais, que são subjetivas, né, dentro de uma subjetividade, um argumento conseguirá atingir mais facilmente a meta de persuasão, caso as ideias propostas se assentem em boas razões. Muitas vezes julga-se que estão sendo usados como um bom argumento opiniões que na verdade não passam de preconceitos pessoais, de modismo, de egoísmo ou de outras formas, né, de desconhecimento. Então, quando uma pessoa ela insiste em defender uma determinada ação, ela busca informações sobre aquilo e se convence de que aquilo é uma verdade, e aquilo realmente passa a ser uma verdade informal para ela, e ela vai buscando todos os argumentos necessários para poder analisar a realidade e encaixar os seus argumentos. E com isso ela consegue, né, realmente convencer muitas pessoas. De qualquer modo, né, argumentar não implica necessariamente em manter-se num plano distante da existência humana, desprezando sentimentos e motivações pessoais. Bom, enfim, argumentar corretamente é apresentar boas razões para o debate e sustentar adequadamente um diálogo, promovendo, né, a dinamização do pensamento. Vamos agora entender um pouco mais, vamos entender agora sobre inferência lógica.